Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Circulando pela cidade, às vezes eu vejo muitos caminhões transportando gasolina. De onde vem essa gasolina? Como se obtém a gasolina a partir do petróleo? É esse o assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai aprender como aconteceu a formação do petróleo. Vai saber quais são os produtos derivados do petróleo e como é feita a destilação fracionada, que é usada na separação desses produtos derivados do petróleo. Clóvis, que bom te ver aqui, rapaz. Dois cafés. Senta aí, toma um café comigo. Ah, adoro cafezinho com os amigos. Rapaz, você precisa ir ver o super caminhão que eu tô dirigindo. Ah, você tá de caminhão novo? É. O que é que você está transportando de bom? Olha, eu vou escrever aqui no guardanapo o número que tem lá no painel de segurança. Eu quero ver se você sabe o que que é. Ah, vai lá. Ah, isso eu sei. Peraí, ó. Quer ver? 3 é líquido inflamável. Agora, 1863... 1863 eu não sei o que é. É querosene pra jato. Que responsabilidade, Almir. Você tá vindo de uma refinaria de petróleo? E você, sabe o que é uma refinaria de petróleo? Refinaria, complexo de estabelecimentos comerciais onde se efetua a transformação do petróleo bruto em produtos refinados, como a gasolina, o querosene e etc. Puxa, encontrada nova reserva de petróleo. Bom, eu não entendo nada de petróleo, mas eu só sei que quando sobe o preço do petróleo... Sobe o preço da gasolina e dos derivados de petróleo. Lá no curso que eu tô fazendo para carregar a carga perigosa, o professor explicou isso pra gente. Quase todos os combustíveis são tirados do petróleo. E quando sobe o petróleo... sobe o preço de tudo, né? Sobe o preço do querosene, do gás de cozinha. Querosene, gás de cozinha, mas o que uma coisa tem a ver com outra, né? Bom, por falar nisso, por falar em querosene, eu já vou puxando meu super caminhão que tá me esperando lá embaixo na rua, porque hoje eu não posso chegar atrasado. Ô, Palmir, cuidado lá com esses caminhão novo, hein, rapaz? Deixa comigo, ainda mais que hoje é a minha primeira entrega de carga perigosa. Deus te guie, hein, Almir? boa A sorte. você e essa sua carga perigosa. Ô, Clóvis, que carga perigosa é essa que ele tá levando? É atômica? Não, é querosene da refinaria de petróleo. Ah, engraçado essa história de petróleo, né? A gente vive falando de petróleo, mas eu não sei do que é feito o petróleo. O petróleo se formou há 300 milhões de anos. As florestas que cobriam a terra e os bichinhos pequeninos que moravam no mar foram morrendo e se empilhando. Depois, a terra foi cobrindo esses montes que tinham se formado. Aí os restos foram ficando pressionados e sem ar. Passaram-se milhões de anos até isso virar petróleo. Olha aqui, Zezé. Essa aqui é a revista que eu queria te mostrar. Olha, milhões de anos para que os animais, as plantas, os dinossauros, tudo isso virasse gasolina e gás de cozinha? Zezé, não é só isso. Para dar petróleo, isso tudo tem que estar enterrado e sem ar. Eu vou fazer um esqueminha que fica mais fácil da gente entender. Tá. É assim. Se o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio liberado pelas plantas e animais mortos ficarem em contato com o oxigênio do ar, o resultado não vai ser petróleo, e sim gás carbônico, mais água, mais nitrogênio. Ah, já entendi. Para dar petróleo, precisa estar enterrado e sem ar. Aqui também diz que para dar petróleo, os restos de plantas e animais tiveram que ser atacados por bactérias. Aí sim você tem o petróleo e o gás natural. Nossa, mas 300 milhões de anos é tempo demais, não dá nem para imaginar. E precisa ficar todo esse tempo enterrado para virar gasolina e tudo mais? Pois é aí que entra a refinaria de petróleo. A refinaria é uma espécie de fábrica onde o petróleo bruto, que é uma grande mistura de substâncias, é transformado em vários outros produtos. O petróleo é, na verdade, separado na refinaria. A separação de todas as frações de petróleo acontece nessa coluna. É aqui que o petróleo se separa em gasolina, diesel, querosene, óleo lubrificante, gás de cozinha e até asfalto. Então, imaginem quantas coisas vão andar, quantas coisas vão funcionar com todo esse petróleo.
Essas frações de petróleo são os derivados do petróleo. E você sabe como é que todos esses produtos são separados? Dentro dessa grande coluna que você acabou de ver, o petróleo é separado através da destilação. E você se lembra o que é uma destilação? Então vamos lembrar juntos. Vamos ao laboratório. Primeiro, a destilação simples. Ela é usada para separar as misturas de líquidos que têm pontos de ebulição bem diferentes. A destilação simples também serve para purificar as substâncias. Aqui temos a anilina, que é muito usada na indústria da borracha. Quando a anilina fica algum tempo guardada, ela se torna escura. Antes de ser usada, é necessário purificá-la através da destilação. Quando a temperatura atinge 174 graus Celsius, a anilina começa a ferver, pois esta é a sua temperatura de ebulição. Então ela evapora e sobe pelo balão. Ao chegar na superfície fria do condensador, a anilina que está em estado gasoso se resfria e vira anilina líquida de novo, mas agora em outro recipiente. A anilina que antes estava escura ficou clara, isto é, ficou purificada. Pronto, ela já pode ser usada. Agora que nós já lembramos o que é uma destilação simples, você sabe que ela é muito importante para separar substâncias que têm temperaturas de ebulição diferentes. Mas e aqui? No caso do petróleo, onde os líquidos misturados têm temperaturas de ebulição muito parecidas, o que é que você acha que tem que ser feito para separar essas substâncias? Acho que eu estou entendendo esse negócio aqui. Como os líquidos que formam o petróleo têm uma temperatura de ebulição muito parecida, se a gente fosse aquecer essa mistura, ela ia ferver e evaporar tudo junto. Assim não dava para separar, né? Por isso, Clóvis foi lá no laboratório da Áurea para ver como é que se age nesses casos. Bom, quer dizer que no caso do petróleo, uma destilação simples como essa aqui não funciona. Não dá para separar líquidos que têm ponto de fervura, ebulição muito próximos, não é isso? Exatamente. No caso do petróleo, as substâncias vão entrar em ebulição quase ao mesmo tempo. E a destilação simples não dá conta da separação. Bom, então como é que faz? Usa uma destilação mais sofisticada? Isso mesmo, Clóvis. E essa destilação mais sofisticada chama-se destilação fracionada. Venha cá, veja esse aparelho. Ele é muito parecido com o da destilação simples, mas ele tem essa coluna em cima do balão de destilação. E dentro dessa coluna tem um monte de pontas, que é para aumentar a sua superfície. É nessa superfície que ocorrem várias destilações, uma depois da outra. Neste caso, o vapor que vem do balão é uma mistura de água e metanol, mas é mais rico em metanol, que é mais volátil. Isto é, tem o ponto de ebulição mais baixo. Bom, olha, por que você não usa a chama para aquecer o balão? Essa é uma boa pergunta, Clóvis. A gente não pode usar chama para aquecimento porque o metanol é inflamável. Por isso tem que usar o aquecimento elétrico. Ah, entendi. Bom, e agora, o que está acontecendo? O vapor que se forma agora vai ser ainda mais rico em metanol. Isso continua à medida que o vapor vai subindo na coluna, até que no final, em cima, só sai o metanol. Eu posso cheirar para ver se é metanol? Não, Clóvis, você não deve cheirar um produto químico assim, direto debaixo do nariz. Destilação fracionada nada mais é que fazer várias destilações simples, só que tudo no mesmo lugar. É só pegar uma coluna alta e pôr em cima de um vaso de destilação. Imagine que as bolinhas vermelhas são uma substância e as bolinhas azuis são outra. As duas com pontos de ebulição muito parecidos. Só que o ponto de ebulição da substância de bolinhas vermelhas é um pouquinho menor. Quando a mistura é aquecida, as bolinhas vermelhas e azuis vão virar vapor juntas. Só que uma vira um pouquinho antes, as bolinhas vermelhas, pois seu ponto de ebulição é um pouquinho menor. Isso significa que no vapor formado existe mais partículas da substância representada pelas bolinhas vermelhas. Como a coluna é grande, a parte de cima é mais fria e o vapor vira líquido. Só que acontece uma coisa, vem subindo mais vapor quente. Então, o líquido ferve de novo. Nesse vapor, vai ter também mais substância que tem ponto de ebulição mais baixo, ou seja, as que são mais voláteis, as bolinhas vermelhas. Ou seja, quando chegar lá em cima, só vai ter a substância formada pelas bolinhas vermelhas. Ah,
Agora eu acho que eu estou entendendo melhor aquela coluna da refinaria de petróleo. Você lembra? Como será que a gente separa os produtos derivados do petróleo? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Ah, já entendi. O petróleo é aquecido embaixo e o gás é o primeiro a sair lá em cima, porque seu ponto de ebulição é menor e por isso ferve primeiro. Depois vem a gasolina que vai ser usada nos carros. Aí, a nafta e depois o querosene do avião. O diesel do navio e do caminhão já demoram mais tempo para entrar em ebulição. Que interessante! Puxa, que legal, hein? Quer dizer, então, que essa destilação sofisticada é muito importante mesmo, hein? Imagina só, vai esquentando e separando cada substância do petróleo, uma de cada vez. É porque a coluna é muito comprida. Mesmo que as substâncias tenham pontos de ebulição próximos, dá para separar. Então é assim que o petróleo se transforma naquele monte de coisa que a gente usa, né? Graças à destilação fracionada. Que importante ela, né? E a destilação fracionada não serve só para o petróleo, não. A Áurea falou que pode separar também qualquer mistura de líquidos parecidos. O oxigênio e o nitrogênio do ar, por exemplo, podem ser separados por destilação fracionada. O oxigênio e o nitrogênio do ar? Mas como é que dá para destilar se eles são gases? Pois então, a Áurea disse que o oxigênio e o nitrogênio do ar são gases na temperatura em que nós estamos. Mas se eles forem colocados em um frasco e a temperatura for baixada, eles viram líquido. Aí a gente vai ter líquido que pode ser destilado como petróleo. Se a gente puser o ar no freezer, ele vira líquido? Para o ar virar líquido, tem que ser muito frio. 260 graus negativos. O congelador das geladeiras chega até 10 graus negativos no máximo. Portanto, esfriar tanto assim exige condições especiais, em laboratório ou na indústria. Vamos ao laboratório. Qualquer coisa, mergulhada em nitrogênio líquido, fica completamente dura em poucos segundos. Por exemplo, esta flor. O nitrogênio líquido é usado para conservar muitas coisas. O sêmen de boi e de outros animais, por exemplo. Assim, pode ser levado para outra cidade e até outro país para fazer a inseminação artificial. Você viu que legal? Os gases viram líquido e os líquidos viram pedra de gelo. É só mergulhar no nitrogênio líquido. Nossa, super legal. Cada coisa interessante que a gente está aprendendo aqui na teleaula de Química, né? Eu nunca pensei que eu fosse entender e gostar tanto assim de Química. Você está gostando assim como eu? E é melhor você ir para a revisão para não esquecer o que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, você ficou sabendo que a decomposição de matéria orgânica na ausência de ar é que formou o petróleo há milhões de anos. Viu que esse petróleo é separado em frações na refinaria de petróleo e conheceu os seus principais derivados: diesel, querosene, gasolina, gás de cozinha. Você aprendeu também que a destilação fracionada é o mesmo que fazer várias destilações simples, uma depois da outra. A destilação fracionada é o processo pelo qual são separados os vários derivados do petróleo. Ou seja, é através da destilação fracionada que se obtém gasolina do petróleo. Bem, por hoje é só, pessoal. Agora, quando você estiver andando de ônibus ou acendendo fogão, lembre-se do petróleo e de todos os seus derivados e do trabalho que dá para consegui-los. Lembra da natureza e dos 300 milhões de anos que levou para formar esse petróleo todo. É sempre bom não desperdiçar. E para não desperdiçar a teleaula, o negócio é estudar. Então, bons estudos e até a próxima.